Viver com perfeccionismo é uma parada bem complicada, né? Acho que só quem realmente sofre com isso entende o quanto é bizarro a gente se cobrar o tempo inteiro pra sempre desempenhar um bom papel. A gente vai ler sobre isso no relato da Mei Mei. Eu sou o sobrevivente e tô aqui com meu mano Bacaco. E lembrando que caso você queira enviar seu relato, seu desabafo, qualquer situação que esteja te incomodando, para isso basta você ir até o link que tá no comentário fixado desse vídeo, ou mesmo no link da descrição, preencher o formulário e relatar o que tá acontecendo, e talvez em breve a gente traga aqui o seu relato para trazer algumas reflexões a respeito e tentar te ajudar com a situação que você esteja passando. E lembrando que caso você queira fazer uma doação para fortalecer o nosso trabalho, na descrição também vai ter o link do LivePix para caso você queira fazer uma doação de qualquer valor. Bom, vamos ao relato da Mei Mei. E aí, sobrevivente? Meu desabafo é sobre a autossuficiência. Sou mulher, 21 anos, e trabalho no setor de orçamentos. Mexo bastante com cálculos matemáticos, taxas, impostos e moedas, dólar, real e euro. Eu tô lá há 1 ano e meio. Constantemente no trabalho, eu me vejo preocupada sobre a minha performance. Me pergunto se eu sou útil, se eu sou ágil. Eu me preocupo sobre como os meus colegas me veem. Eu sou só um peso? Eles podem contar comigo em situações de urgência? Por ser a mais nova, eu fico me perguntando se realmente eu sou parte da equipe ou se eu sou só um peso de papel, um enfeite. Felizmente, meu ambiente de trabalho é muito bom. Meus colegas se ajudam e ensinam quando você precisa. E acredito que seja por isso que quero ser vista como alguém confiável para eles. Mas tudo isso faz com que eu me cobre muito e me sinta muito mal quando cometo um erro, mesmo que pequeno. A minha autoestima não vem da minha aparência, mas sim do que eu consigo fazer, das minhas habilidades, das minhas conquistas. Então eu realmente me sinto muito mal quando me sinto burra, mesmo que no fundo eu saiba que eu não sou. A questão é, como eu posso lidar com esses sentimentos de perfeccionismo? Como eu posso parar de me importar muito com pequenos erros que eu cometa? E principalmente como equilibrar a vontade de querer ser alguém confiável com a exaustão de sempre querer ser esse alguém? Mei Mei, muito obrigado por ter enviado o seu relato. E a gente tem alguns pontos que a gente precisa conversar sobre ele aqui. Principalmente sobre a questão de autoestima, é algo que você já notou durante essa conversa, né? Durante o relato. Principalmente a questão do sentimento de ser suficiente ou não no trabalho. E você já tem uma clareza muito boa do que você está sentindo, principalmente em relação à parte interna, digamos assim, a sua mente. O que acontece é que muitas vezes o mundo prático ele não corresponde ao que acontece na nossa cabeça. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você fica preocupado com a sua performance no trabalho, às vezes você fica nervosa, achando que talvez as outras pessoas te considerem burra, ou você tem medo de você mesma se considerar burra, ou você tem a crença de que você é burra e não quer deixar isso transparecer para os outros. Mas para a vida de cada uma das pessoas, você não tem tanta importância assim. E eu não falo isso de uma forma a menosprezar você. Eu não falo isso de uma forma a dizer que você não é importante como ser humano. Eu só tô dizendo que, na realidade de várias outras pessoas, você influencia muito pouco na opinião delas. As pessoas até podem, por exemplo, em um momento específico, te julgarem mal. No trabalho, elas podem achar que você, por exemplo, não soube fazer alguma coisa. Mas logo algum outro problema vai surgir e as pessoas vão ignorar aquele sentimento, vão ignorar aquele pensamento. Às vezes, pelo fato da gente viver a nossa própria vida, a gente hipervaloriza a opinião dos outros. Eu entendo que ninguém gosta de se sentir inferior aos outros, ninguém gosta de se sentir incapaz, ninguém gosta de sentir que está desempenhando muito pouco para o que deveria desempenhar. Só que toda essa questão acaba sendo muito mais sobre você do que sobre os outros. Se o seu desempenho tivesse muito baixo, provavelmente algum superior ou algum colega de trabalho seu te daria um toque em relação a isso. O que acontece muitas vezes, eu não sei se o Bacaco vai concordar, é que no mercado de trabalho, muitas vezes está cada um só fazendo o seu, tentando se livrar o mais rápido possível do serviço, para depois voltar para casa e ignorar a própria vida profissional. Eu não sei se você já faz terapia, é algo que eu recomendo, principalmente para tratar muito da sua autoestima, mas principalmente tratar crenças que você tem, que são coisas que a gente não consegue resolver aqui num vídeo. É claro que esse sentimento que você tem, ele não merece de forma alguma ser invalidado. É importante a gente desempenhar um bom papel no trabalho, é importante a gente fazer as coisas corretas, é importante a gente passar, principalmente no mercado de trabalho em que networking pesa muito, é importante a gente passar uma boa imagem para as pessoas. Mas ao mesmo tempo, hipervalorizar a opinião das outras pessoas, ou dar voz demais às opiniões negativas, às crenças negativas que a gente acaba criando na nossa cabeça, também é algo bem prejudicial. Então, só para começar a conversa, se você ainda não faz terapia, eu recomendo, mas principalmente, algo interessante de se fazer e algo que você vai aprender na terapia é a responder às vozes negativas ou os pensamentos negativos que você tem sobre você. Você fala assim, poxa, eu tô me sentindo burra agora. Você tem que aprender a se responder, tipo, mas eu não sou burra.
Olha só o nível que eu cheguei, olha só as coisas que eu sou capaz de fazer aqui. Olha o tanto que eu consegui construir com tão pouca idade. Você tem 21 anos, se eu não me engano. Então talvez um bom passo seja você começar a responder essas crenças negativas na sua cabeça. Tentando entender, claro, de onde elas vêm e buscando, claro, um profissional para te ajudar em relação a isso. Dando continuidade a isso que ele estava falando, eu acredito que o ponto principal disso é algo que a gente já tem abordado aqui com uma certa frequência, talvez não tanto nos vídeos mais recentes aqui do canal, mas em outros episódios em que a gente falava de trabalho em alguns momentos, a gente abordava muito sobre como as pessoas têm uma tendência a associar a identidade delas àquilo que elas fazem profissionalmente. E o que acontece? Em um caso como o seu, de você ter esse sentimento de baixa autoestima, a gente pode chamar assim, de sempre querer associar o seu valor àquelas coisas que você faz, e isso é o que eu me identifico com você, esse problema que você enfrenta, eu também lido de alguma forma, claro, não da mesma forma que você, e talvez não na mesma intensidade. O sobrevivente sabe como é que eu sou nesse sentido. Sim. Mas o ponto é que às vezes é comum justamente esse ponto que eu abordei, da gente associar muito da nossa identidade, ao nosso valor, àquilo que a gente faz, sendo que nem sempre isso é uma regra. Nosso trabalho ele é apenas um aspecto da nossa vida. Aquilo que a gente produz não deve ser uma forma da gente validar aquilo que nós somos, mas aquilo que a gente produz deve vir como uma consequência daquilo que nós somos. É mais ou menos como se você produzisse porque você sabe que você é uma pessoa competente para isso, e não tentar produzir para que você sinta que você é uma pessoa competente. Essas coisas são completamente diferentes na prática. Agora a questão é que é muito mais complicado quando você atrela o seu senso de identidade, de valor enquanto pessoa, ao seu trabalho, porque é uma realidade meio triste de aceitar. O sobrevivente chegou a falar um pouco por cima de que as pessoas não dão tanta importância para você, especialmente dentro do mundo corporativo, no sentido de que você é só mais uma engrenagem ali. Claro que em alguns casos você pode conhecer pessoas, fazer amigos, ou talvez ter contatos que vão além do trabalho. Isso pode acontecer. Não é regra que todo trabalho que você for, você vai ter simplesmente um monte de pessoas egoístas, preocupadas com a própria vida, como se você fosse só mais uma engrenagem ali. A questão é que uma empresa está muito mais preocupada em saber de números, de resultados, de saber que aquilo que um funcionário está fazendo está trazendo alguma espécie de lucro para aquela empresa. Então, dentro desse cenário, a gente pode dizer que você pode ser eficiente, mas que você não vai ser necessariamente suficiente para aquela ocupação. Porque a partir do momento que acontece uma nova tendência, que alguma outra coisa muda, ou que talvez em algum momento você passe a não produzir tanto ou seja interessante, você vai ser substituída por aquele trabalho. Claro que isso é uma coisa meio complicada de lidar, porque o nosso trabalho também traz um pouco de sentimento de estabilidade pra gente. E às vezes essa preocupação com performance, em produzir, às vezes pode ser também não só uma insegurança, mas talvez um medo ou uma ansiedade de que talvez você não produzindo bem, você possa perder aquilo que você tem, que te traz um pouco de segurança e estabilidade. Então, como a gente mencionou aqui, como o sobrevivente mencionou, melhor dizendo, isso é algo que você vai ter que abordar na terapia, claro, fazendo algumas perguntas para você mesma sobre as crenças que você tem. E geralmente pessoas que têm, dentro da terapia cognitivo comportamental, a gente chama de crenças, como é que é o nome agora? Esqueci agora. Limitantes? Não limitantes necessariamente, porque limitantes soa bem uma palavra meio coach, sabe? Uhum. Mas tem o termo técnico para isso. Eu não sei se são crenças fundamentais, alguma coisa do gênero. Eu vou tentar colocar na descrição, no vídeo na hora que for editar. Mas algumas pessoas ao longo da vida desenvolvem algumas crenças, isso por conta de ambientes, de cobranças. Isso pode vir muito da sua criação também. Eu falo isso porque eu tive uma criação um pouco mais exigente ao nível de performance. São tipo crenças centrais, Bacaco? Isso, exato, crenças centrais. Mas é muito comum que isso também tenha sido reflexo da criação que você teve ou do tipo de ambiente que você teve. É muito comum que, claro, não é regra, mas é muito comum que crianças que tenham lidado constantemente com cobranças e exigências durante boa parte da vida, chegaram à vida adulta acreditando que o valor que elas têm está intrinsecamente relacionado ao quão competente ou quão eficiente elas são capazes de ser. O que eu quero dizer com isso? Eu vou me citar aqui de exemplo, porque isso é algo que eu acredito que pode ser aplicável à sua situação, mas quando eu era criança, eu sempre tive muita cobrança em relação a comportamento, a escola e tudo mais. Eu sempre, pelo menos boa parte da minha infância, eu sempre fui um aluno que tirava notas altas, que tinha um melhor comportamento, coisa assim. E isso veio muito por conta da cobrança que eu tinha ao longo da vida. No sentido de que, se eu não atendesse às demandas da minha mãe, de professores ou autoridades que eu tinha, eu iria ser punido e castigado por aquilo. E acabou que durante minha vida eu desenvolvi a ideia de que o meu valor enquanto pessoa está completamente relacionado àquilo que eu sou capaz de produzir ou àquilo que eu sou capaz de fazer. A partir do momento que eu falho, por mínimo que seja, por menor que seja um erro, é alguma besteira
besteira, seja lá alguma coisa que eu deixei passar no vídeo, coisa do tipo, algum erro de digitação na hora de digitar um título, já me deixa completamente incomodado. Porque é como se aquele perfeccionismo, aquela imagem idealizada, porque às vezes o perfeccionismo vem disso, de uma imagem tão idealizada, mas tão idealizada de você mesmo, das coisas que você faz, a ponto de que a partir do momento que você percebe que a realidade não corresponde àquela sua idealização, o sentimento de frustração é ainda mais pesado. Tem até uma palavra alemã para isso que traduz exatamente o significado. Acho que é Weltschmerz, alguma coisa assim, que é traduzida como a dor do mundo, que é basicamente o sentimento de frustração quando a realidade não corresponde a uma idealização ou algo que é extremamente perfeito, digamos assim. A questão de tudo isso é o que eu mencionei no começo. Não sei se eu divaguei muito aqui nessa situação toda, mas é importante você ter em mente desde já que o seu valor enquanto pessoa não deve depender dos seus esforços, das coisas que você faz. É importante sim que você tente ser uma boa profissional, que você tente ser uma boa pessoa, mas que isso não necessariamente vai dizer respeito a quem você é de verdade. Porque em coisas como produtividade e trabalho, as coisas podem mudar porque a pessoa em si pode mudar. Pode ser que você esteja numa fase muito produtiva da sua vida no momento, talvez em outras fases você não consiga ser tão produtiva por conta de outros fatores, seja por conta de problemas pessoais que afetam sua vida, seja por alguma doença, claro que não desejando que isso aconteça pra você, mas seja por conta de alguma doença, algum outro problema que atrapalhe a sua performance. E essas outras coisas que atrapalham a sua performance no seu dia a dia, não necessariamente apontam um valor que você tem ou que você é menos ou mais por conta dessas coisas. Deixando muito claro, Meimei, você não precisa ser boa o tempo todo para você ter valor. Você tem valor apesar disso. Você tem valor independente do que você entrega, independente do que você faz no seu trabalho, independente da cobrança que você tem na sua cabeça. A sua autoestima não pode, de forma alguma, estar ligada ao que você entrega, porque isso é uma tortura. Uma tortura que você faz constantemente consigo. Na prática, o que você está tentando fazer é construir uma espécie de confiança através da perfeição, através do perfeccionismo. E aí você tem que lembrar que você é a mais nova da equipe, uma das mais novas, e tudo isso cria uma expectativa. Você sente a necessidade de provar valor rápido, principalmente pra galera que tá aí há mais tempo, pros profissionais talvez mais renomados da área, pelo menos no seu local de trabalho. Basicamente, isso vem de você se achar inferior a eles. E eu não estou aqui, isso aqui é o mais duro da gente tratar sobre esses pontos. Eu não tô aqui também, Meimei, pra dizer que você é melhor do que eles. Pra dizer que você é incrível, que você jamais vai cometer um erro. O ponto dessa análise, dessa reflexão não é esse. O ponto é você, pelo menos, saber corretamente alinhar as expectativas, tanto do que esperam de você, quanto do que você deveria esperar de você. Esse perfeccionismo todo acaba sendo uma tentativa de você evitar uma dor no futuro, só que aí você acaba criando uma dor no presente. Você pensa assim, pô, se eu fizer tudo perfeito no trabalho, ninguém vai me criticar, ninguém vai duvidar de mim. Só que o que acontece? Isso gera um estado de alerta o tempo inteiro. E esse estado de alerta gera, consequentemente, estresse. E estresse acaba gerando uma série de... Se a gente fosse levar a nossa saúde mental, fazendo analogia com aqueles dominós que ficam empilhados, muitas vezes o primeiro dominó é o estresse. Porque com o estresse, com o medo, com essa pressão que você está gerando sobre si mesma, você pode acabar, inclusive, errando mais. Porque você está se pressionando tanto em um nível que você vai gerar cada vez mais uma carga de estresse, mais uma necessidade de perfeição, ao ponto de isso atrapalhar o seu próprio desempenho. Então, talvez, o que você deveria pensar em relação a tudo isso é mudar a ideia do que é ser uma boa profissional. Talvez, mesmo que minimamente, você tenha uma crença de que ser uma boa profissional é não cometer erros, ou não cometer muitos erros. Mas muitas vezes, ser um bom profissional é você cometer um erro e corrigir aquele erro. Eu tô tentando simplificar o que eu quero dizer aqui, mas o ponto é, você não é uma boa profissional porque você não comete erros. Você é uma boa profissional quando você comete esses erros, corrige esses erros e evita cometer eles no futuro de novo. Se você levar em consideração cada erro que você pode cometer, ou cada erro que você comete no trabalho, como se fosse algo muito absurdo, como se isso representasse que você é um fracasso, que você não tem valor, que você é, entre aspas, burra, como você citou, você vai enlouquecer assim. E eu sei que é muito fácil falar, é fácil chegar aqui e falar, não coloca valor nisso não, Meimei. Cara, é só você ficar de boa. Eu entendo, tá? Eu entendo que é muito difícil a gente... a parte racional do nosso cérebro não resolve a parte emocional. E essa é uma ilusão que eu tive durante muito tempo antes de fazer a terapia. Eu achava que na terapia eu ia chegar e a psicóloga ia simplesmente falar o que eu deveria fazer. E não é assim que funciona. Às vezes a gente tem que digerir esses pontos emocionais de forma emocional mesmo. Descobrindo por que você não se considera suficiente. Descobrindo de onde vem o seu erro. Se foi da sua criação, se foi de algum trauma do passado, se é de algum ponto aqui do presente. Você precisa encontrar
de onde vem tudo isso. E uma das estratégias utilizadas na psicologia e também na filosofia é a trilha dos porquês. É você se perguntar, por que você se acha burra? Por que você se acha insuficiente? E cada vez que você chegar numa resposta, você ir cada vez mais fundo. Mas por que eu penso isso? De onde vem tudo isso? O Bacaco e eu, a gente não consegue te ajudar de forma direta, claro. Mas se eu pudesse te dar uma certa orientação, não é um conselho, é uma orientação. É você começar a, primeiro, fazer terapia, como eu já orientei. E segundo, procurar de onde tá vindo tudo isso. Porque provavelmente nem vem do trabalho. Vem de alguma coisa que aconteceu com você no passado, de uma série de acontecimentos, não de um acontecimento específico. E quando você descobrir de onde vem isso, fica muito mais fácil tratar. E eu espero que aos poucos você consiga fazer isso. Bom, encerrando aqui essa parte, eu acho que isso que eu falo do ponto de vista de um perfeccionista também. Mas eu acho que uma coisa que geralmente pode ajudar ou pode ser útil para você nesse momento, claro, isso vai depender das suas condições, se você tiver a condição de procurar uma terapia, o quanto antes vai te ajudar muito mais do que isso, mas eu vou compartilhar aqui um pouco da forma que eu lido com isso. Se você normalmente tem uma noção, umas expectativas o tanto irreais demais para você mesma, a ponto de isso prejudicar a sua autoestima, a sua forma de se ver, a sua forma de saber o seu próprio valor no mundo, e essa cobrança vem de um perfeccionismo um tanto exagerado, seja no tipo de profissional que você quer ser, seja do tipo de coisa que você quer fazer, em vez de você usar essa idealização, essa ideia um pouco mais elevada do tipo de pessoa que você quer ser, do tipo de profissional que você quer ser, como uma espécie de comparação, ou como uma coisa que você tem que alcançar, e se você não alcançar aquilo, você não tem valor enquanto pessoa, talvez seja interessante você olhar um pouco mais para essa ideia que você tem. Eu sei que isso aqui vai ser um pouco abstrato, mas talvez seja interessante você olhar aquela ideia de profissional que você tem, aquela ideia de pessoa que você quer ser, e na medida do possível, com as coisas que você tem no presente, tentando ser o mais pé no chão possível, você usar aquilo não como uma espécie de régua, alguma espécie de medida para você se comparar com o presente, mas como uma espécie de meta mesmo, você observar aquilo como um objetivo que você quer alcançar. Por exemplo, eu quero ser um profissional que faz isso, um profissional que faz aquilo, e claro, para isso é necessário também que as suas expectativas estejam o quanto forem necessárias, bem embasadas e bem mais pé no chão. É bem provável que uma pessoa que se cobre demais acabe colocando aquela ideia de perfeição muito acima do que pode ser de verdade. Então é importante que você calibre, acima de tudo, que você calibre toda essa cobrança com o tipo de coisa que você quer alcançar, que você trabalhe, que você faça suas coisas, produza da forma que você pode, da melhor forma possível, para que você tente chegar, nem que seja um pouco mais perto daquilo que você quer de verdade, e não que aquela sua visão idealizada seja o seu juízo, o seu carcereiro daquilo que você é no presente. Em termos mais práticos, é bom que você tenha uma ideia do que você quer ser, do tipo de profissional que você quer ser, de que forma você quer contribuir para uma empresa, porque isso, embora não seja tudo, pode aumentar muito a sua chance de crescimento nessa empresa, mas é importante também que essas suas expectativas, elas estejam realistas. Elas não podem ser idealizadas demais a ponto de te fazer se sentir extremamente frustrada com agora, mas elas também precisam estar no nível prático a ponto de que você consiga estabelecer metas para alcançar aquele objetivo. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente no episódio de hoje. Meimei, fica um abraço pra você. Eu espero que fique tudo bem. Eu quero te pedir também, você que tá escutando esse vídeo, que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações, se você tiver vontade. E caso você queira enviar o seu relato ou contribuir financeiramente aqui com o canal, os links estão na descrição. Muito obrigado por tudo. Até o próximo episódio.